Olá, tenho uma pergunta para você no dia de hoje. O que é mais importante? O que nós estamos fazendo ou o que nós precisamos fazer? A resposta parece bastante óbvia, né? Claro, nós temos que fazer o que nós precisamos fazer. Parece óbvio. Mas nem sempre o óbvio é tão simples. Então eu volto a perguntar: o que nós estamos fazendo e o que nós precisamos fazer? O que é mais importante? E aqui eu quero trazer a palavra da parte do Senhor, que está no livro de Juízes, no seu capítulo 9, a partir do versículo 7. Para levar a esta reflexão, a palavra do Senhor que diz assim: quando soube disto, Jotão foi e se pôs no alto do monte de Gerizim. E em voz alta gritou, dizendo: cidadãos de Siquém, escutem o que vou dizer, e Deus escutará vocês. Isso aqui já dá um norte grandioso para nós. Escutem a palavra de Deus, que é o que está sendo lido aqui, e Deus escutará cada um de nós. Quando nós ouvimos, né, aqui até depende muito da tradução, ouçam a voz de Deus, leiam a voz de Deus, meditem na voz de Deus, e Deus ouvirá a cada um de nós. E aqui, essa é uma palavra dos filhos de Gideão, né? Gideão foi um grande homem que reuniu ali um exército de 300 pessoas, 300 soldados, para batalhar contra milhões. E Deus agiu no meio. Deus derrotou mais soldados do povo inimigo do que o próprio exército de Gideão. E Gideão teve mais de 70 filhos, 71 aqui para ser mais exato. Um deles era Abimeleque, filho de uma escrava. E Gideão era um dos filhos. Então Abimeleque se levantou contra o povo de Deus, exaltando o povo da família da mãe dele. Se reuniu e depois que Gideão morreu, ele matou 69 irmãos para fazer aquilo que ele queria, para se colocar como rei daquele povo, representando a família da mãe dele, que não fazia parte do povo de Israel. E coisas hediondas aconteceram, muita matança aqui já pela morte dos 69 irmãos, os irmãos dele, por parte de pai. E Jotão conseguiu escapar e juntou aqui as pessoas daquele povo e fez essa exortação: se ouvirem as minhas palavras, se escutarem as minhas palavras, Deus escutará vocês, Deus ouvirá vocês, né? Ouvir é um pouco mais profundo de escutar, porque a gente escuta sem prestar atenção, mas para ouvir é com atenção. Então, se nós simplesmente lemos a palavra do Senhor, também vamos ouvir, né? Ainda que você não leia em voz alta, nem em voz baixa, mas a sua mente está ouvindo aquilo que você está lendo, mesmo em voz baixa, e que seja a palavra de Deus. Então aqui eu quero entrar já na sequência deste capítulo, onde nós temos a primeira parábola da palavra do Senhor, que ela dá um norte muito grande para cada um de nós. Então ela está lá a partir do versículo 8, ainda em Juízes 9. Certa vez, as árvores foram ungir para si um rei. E disseram à oliveira: reine sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo apreciado por Deus e pelos homens para dominar sobre as árvores?
E então as árvores disseram à figueira: venha você e reine sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? E então as árvores disseram à videira: venham vocês e reine sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? E então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que vocês querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo da minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo, que consuma os cedros do Líbano. Só até aqui, amados. Olha que tremendo esse ensinamento aqui, esta parábola, né? A azeitona ali foi convidada, né, para reinar sobre as árvores. A oliveira, aliás, né, que dá a azeitona e depois o azeite, para reinar sobre as árvores. E ela recusou, porque ela preferiu fazer aquilo que ela veio para fazer. A oliveira veio para dar o seu fruto, que é a azeitona, e dele o consumo do próprio fruto e a produção de azeite, para agradar a Deus e aos homens. A figueira da mesma forma: reine sobre nós. Se eu reinar sobre vocês, eu vou ter que parar de dar os meus frutos doces, que agradam a Deus e aos homens. E a vinheira da mesma forma: se eu reinar sobre vocês, vou ter que parar de dar os meus frutos. O vinho, a própria uva, o suco de uva, que agrada a Deus e aos homens. Então eu volto aqui com a pergunta: o que é mais importante? O que nós estamos fazendo ou o que nós viemos aqui para fazer? Você já tem alguma noção do que você veio aqui para fazer? Eu tenho alguma noção do que eu vim para fazer aqui. Nós jamais saberemos tudo que viemos para fazer. Mas o mais importante é se estamos buscando isso. Entender o que nós viemos para fazer. Nós viemos aqui para cumprir a palavra de Deus, amar ao próximo como a nós mesmos, como diz os mandamentos da lei de Deus. Amar ao próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Porque amando ao próximo e a Deus, e colocando isso em prática, né? Não adianta só dizer que ama sem colocar em prática. Respeitar as pessoas, trabalhar de forma honesta, não querer tirar o que é dos outros, como fez aqui Abimeleque. Ele tirou os 69 irmãos da frente para que ele ficasse no lugar. Tomou o reinado à força. Comparando aqui com a espinheira é uma árvore baixa, né? Cheia de espinhos, de fato, o próprio nome diz. Imagina você se abrigar debaixo de uma espinheira, a sombra de uma espinheira. Para pegar a sombra dela, você praticamente vai ter que entrar debaixo da espinheira para conseguir se abrigar na sombra. E vai se ferir. E pior, olha o convite dela: então abriguem-se debaixo da minha sombra. E se não for verdade isso, se vocês não fizerem conforme eu estou mandando, que eu pegue fogo em vocês. Uma espinheira, na época de seca, é uma árvore que pega fogo com facilidade. Principalmente naquela região, né, do deserto. Imagina você se abrigar numa espinheira que você sabe que vai te ferir. E pior que isso, que ela pode do nada pegar fogo e você se queimar. Foi isso que o povo fez. O povo de Gideão foram abençoados por Deus.
Este filho de Gideão, Abimeleque, não se preocupou em ser abençoado por Deus. Não é a sua descendência que faz a diferença, mas a sua escolha. Ele vem de uma descendência abençoada. Mas a escolha dele foi ao contrário. Fez como ele queria, não o que ele precisava fazer. Ele era filho de uma escrava e quis dominar sobre o povo de Israel, povo escolhido por Deus. E assim o fez na força do braço. E Deus poderia ter colocado ele lá. Se fosse da vontade de Deus, Deus teria colocado ele lá. Mas ele quis chegar na força do próprio braço. E olha o que aconteceu. Leia com mais cuidado esse capítulo 9 de Juízes. Aqui, além dessa tragédia de Gideão matar 69 dos seus irmãos, e Jotão ser um deles e escapar, cometeu várias outras, quis dominar territórios de forma bárbara, se uniu a pessoas de má índole, como ele era de má índole também. Imagina matar os próprios irmãos. Ele não fez como uma oliveira, nem como uma figueira, nem como uma vinheira. Fez como uma espinheira. Ele foi a espinheira daquela nação, naquela época. Então volto a perguntar. O que é mais importante? O que nós estamos fazendo ou o que nós precisamos fazer? Reflita sobre essa palavra. Reflita sobre as dificuldades que você vem passando, as tribulações, as batalhas. Porque Jesus nos avisou que no mundo havereis aflições, mas para que a gente tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E o vencer o mundo não é fazer do nosso jeito, mas é fazer como está escrito. E começa assim: amai ao próximo como a ti mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E isso tem que ser ao contrário. Se a gente ama mesmo a Deus, tudo começa amando as pessoas, respeitando. Não precisamos caminhar com quem é espinheira nas nossas vidas, mas temos que perdoar e respeitar. E aí sim nós estaremos provando nosso amor por Deus. Amando as pessoas, amaremos a Deus. E aí Ele dará a direção daquilo que você e eu viemos fazer nessa terra. Fique com essa palavra no seu espírito. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Até mais, amados.